Graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, esse primeiro trimestre de 2022, nós estamos estudando bibliologia, a estrutura da Bíblia, seus autores, sua mensagem, sua forma de interpretação. Então, nesse trimestre está uma bênção de Deus, nós estamos destrinchando a palavra de Deus. E hoje nós estaremos dando continuidade a essa sequência de estudos. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 6. A Bíblia como um guia para a vida. Leitura bíblica encontra-se em Salmos capítulo 119, versos 97 ao 105. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na lição de hoje, nós vamos compreender a Bíblia, meu amado, como um manual para a vida. A Bíblia, ela é o quê? Um manual do Criador para o ser criado. Na Bíblia, contém todas as diretrizes que este ser precisa para alcançar um viver abençoado e bem-sucedido nesta vida. A Bíblia, meu amado, ela é o firme alicerce no qual todos podem construir suas vidas, suas expectativas, planejar o presente, o futuro e, acima de tudo, a eternidade. Quem a observa, colhe seus frutos, tanto nesta vida quanto na eternidade. Seus ensinos conduzem seus leitores a uma sabedoria de vida tão elevada que esta sabedoria ela vem acompanhada e é caracterizada pela a prudência e a modéstia de vida. É sobre a Bíblia que nós iremos falar na lição de hoje como um manual para uma vida bem-sucedida. A Bíblia é um alicerce para a vida. Neste primeiro tópico da lição, nós vamos compreender que a palavra de Deus ela é semelhante a uma rocha, firme e inabalável. Muitas pessoas constroem as suas vidas em cima de fantasias, em cima de ilusões, de filosofias, ideologias meramente humanas e, posteriormente, descobrem quão equivocadas e infelizes elas estavam. A Bíblia ela é um alicerce que nós podemos depositar nela toda a nossa confiança. Podemos viver os seus padrões, os seus conceitos, porque aquele que estabeleceu a palavra, ele é a rocha eterna e ele é fiel para guardar e proteger todos aqueles que nele confiam. A palavra de Deus é alicerce. Não importa quão bela e magnífica seja uma construção,
Caso seus alicerces não sejam suficientemente fortes, ela vai sucumbir com o passar do tempo. Quem tem a vida alicerçada na palavra de Deus saberá lidar com os dias bons e os maus. Uma fórmula para o fracasso é depositar toda a confiança nas coisas e não no Senhor. Quando nós falamos aqui a Bíblia como o alicerce para a vida, quando nós olhamos para uma construção, por mais magnífica, suntuosa que seja, se o seu alicerce, que não é visto, que não é apreciado, se esse alicerce ele não for muito bem construído num lugar firme, o que vai acontecer? Esta magnífica construção vai ruir, esta magnífica construção vai tombar. É uma questão de tempo. Então, o que segura uma construção não são os seus pisos maravilhosos, os seus espelhos, as paredes, a pintura. O que segura realmente é a estrutura. Tá bom, meu amado? É como... E aqui no Salmo capítulo 1 fala, o homem que teme ao Senhor é como uma árvore, cujas raízes são profundas, meu amado. Então, o que segura é a base, é a estrutura. Há pessoas que criam a vida dela em cima de fantasias. Há pessoas que a vida delas estão voltadas, direcionadas para o sucesso profissional, em torno da beleza, da estética, são hedonistas, eles cultuam o prazer. Então, são pessoas que têm a vida pautada em coisas efêmeras, coisas passageiras. E quem tem a sua vida alicerçada nessas coisas fúteis, um dia, mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair. Isso nos faz lembrar aquele carcereiro que estava ali, havia prendido Paulo e Silas na prisão. Por volta da meia-noite, quando houve aquele terremoto, ele assustado acordou e quando percebeu, acreditou que todos haviam fugido, ele queria tirar a própria vida, porque a vida dele estava baseada naquilo ali, na sua profissão, na sua realização pessoal. E Paulo gritou de lá, não te faças nenhum mal. Então, é um engano, meu amado. A fórmula do fracasso é depositar a confiança nas coisas e não no Senhor. Então, nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa segurança no Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus. A palavra de Deus é luz. Nossa existência, em muito, se assemelha a uma embarcação em alto mar. Os dias de bonança surgirão, mas os dias tenebrosos também virão. E nesta hora se descobrirá o valor de um farol, cuja luz aponta para a direção certa. A Bíblia é o farol que aponta o caminho a ser seguido. Ela é a luz certa diante dos dias mais tenebrosos que possamos experimentar nesta vida. A palavra de Deus, o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu amado, a nossa vida ela é semelhante a uma embarcação em alto mar. Nós navegamos nos mares do dia a dia. E nesses mares, irmãos, tem dias que é calmo, mas tem dias de tempestade, dias tenebrosos, dias maus, onde os problemas se tumultuam, as más notícias chegam, morre um, acontece um desastre, perde-se um ente querido, coronavírus, essa situação que nós estamos vivendo aí, no meio de um caos, parece que o mundo está vivendo um período tenebroso, meu amado. Mas nós precisamos de um farol. Uma navegação, quando ela está em alto mar, o mar está bravio de um lado e para o outro. Nos tempos bíblicos, que não havia a bússola como temos hoje, vamos dizer assim, os radares, não havia também os satélites de navegação, como nós temos hoje. Meu amado, os marinheiros, quando se deparavam com o mar tenebroso, eles não sabiam para que direção seguir. Tudo era abril, tudo era escuro, mas quando eles enxergavam de longe um farol,
O farol estava ali de longe no meio da tempestade, apontando o caminho certo que se deve seguir. Nós caminhamos nesta vida, navegamos nesta vida, muitas vezes no meio de muitos vendavais, dias tenebrosos, de muitas incertezas, mas a palavra de Deus, ela é a luz certa diante dos dias incertos. Então nós precisamos ter a palavra de Deus como o nosso farol. Os dias maus virão como veio para Jó. Os dias difíceis virão também como veio para Davi. Os dias de angústia, amargura na alma também nos alcançará. Mas o que nós não podemos perder é o farol. É a palavra de Deus. É semelhante a Jesus quando foi com Jairo e alguém virou e falou: olha, não incomode mais o mestre que a menina já está morta. E Jesus virou para ele: crê somente. Jairo, você está no meio de uma tempestade, um mar bravio, mas confia, eu sou a luz do mundo. Olhe para mim. E Jairo não saiu desesperado para cuidar do funeral da filha. Ele seguiu com Jesus, porque a notícia era de morte, mas ele estava com a vida. A situação era de desespero, mas ele experimentava a paz, porque a palavra de Deus, ela é a luz que nos aponta o caminho certo nas horas mais incertas desta vida. A palavra de Deus é imutável. O homem dos tempos bíblicos e o homem dos dias atuais são essencialmente iguais, pois seus conflitos, dilemas e inclinações são as mesmas. Por esta razão, os conceitos morais e éticos da Bíblia são imutáveis e universais, pois eles se aplicam a qualquer sociedade, povo ou cultura. Espera-se um caráter ilibado por parte daquele que anda com Deus e ama a sua palavra. Quando nós falamos acerca da palavra de Deus é imutável, meu amado. Então, o que é? Deus não muda. A palavra de Deus, ela não muda para agradar o homem. Certa ocasião, alguém virou para Jesus e disse: olha, a plateia está toda indo embora. O Ibope caiu. Olha, as pesquisas aí, está todo mundo reclamando e murmurando. Meu amado Jesus falou: se você quiser ir, pode ir. Senhor, por onde nós iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. O evangelho, meu amado, ele não foi feito para agradar o homem. O evangelho foi feito para resgatar o homem, tá bom, meu amado? Então, quando nós olhamos o homem dos tempos bíblicos, a primeira ideia que a gente vê é aquela ideia de superioridade. Eles eram ignorantes e nós somos inteligentes. Eles viveram num tempo tão rude e distante e nós estamos num período tão elevado. Meu amado, a essência do homem do tempo bíblico e o homem dos dias atuais é a mesma. Ele tem os mesmos conflitos, as mesmas inclinações, as mesmas fraquezas, as mesmas tendências, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A natureza humana, ela é a mesma. Os apetites, os impulsos também são os mesmos. Os conflitos e os dilemas, crises existenciais. É por esta razão, quando nós olhamos sobre a ótica da antropologia, o homem é o mesmo. Então, os valores da Bíblia, valores éticos, valores morais, eles são imutáveis. Eles se aplicam a qualquer sociedade, qualquer cultura, qualquer povo, meu amado, e qualquer civilização, porque a palavra de Deus, ela foi feita para o homem, e estes valores, eles não são negociáveis. O homem do tempo bíblico e o homem dos dias atuais essencialmente é o mesmo, com a mesma natureza e depende, carece de um redentor, de um salvador. Deus pôs limite em tudo, meu amado. Quando ele criou a terra e ele criou o mar, ele colocou limites no mar, ele colocou limites na natureza. Então, aqueles que andam com Cristo precisam compreender que estes valores morais e éticos é Deus colocando limite na nossa natureza adâmica, para que nós não percamos o caminho do céu. Agora, aquele que anda com Deus, irmãos, é esperado dele um caráter ilibado.
Não é conveniente alguém que diz andar com Deus viver uma vida depravada, imoral, pervertida, dominado, escravizado pelos seus desejos, as suas paixões, os seus apetites e os seus impulsos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, com suas paixões, as suas vontades, a lascívia, os impulsos da sexualidade desenfreado, ficaram para trás e é passado. E nós somos hoje uma nova criatura em Cristo Jesus. Glórias a Deus. A Bíblia nos torna pessoas sábias. A leitura da Bíblia, meu amado, quando nós voltamos o nosso coração para ler a Bíblia, ler é diferente de olhar, tá bom, meu amado? Tem pessoas que olham a Bíblia, ler envolve você absorver, você está envolvido naquilo ali, é você tendo aquele manual de vida, essa leitura constante, a observância da Bíblia, torna a pessoa mais sábia, irmãos. O salmista vai dizer que ele era mais sábio do que os seus mestres, porque ele guardou a lei do Senhor. E esta sabedoria, ela tem em Deus a sua base, o seu princípio, porque é a partir do momento que o homem reconhece a existência de um ser supremo, um Deus criador de todas as coisas, e ele passa a pautar a sua vida a partir da vontade deste Deus que se revelou através das Escrituras. Ele passa a considerar cada um dos seus atos, preocupando em agradar este Deus Todo-Poderoso. Nesse sentido, a pessoa alcança a sabedoria de vida. E nós vamos analisar nesse tópico o que é esta sabedoria e os frutos daqueles que têm esta sabedoria de vida. O conceito de sabedoria. A sabedoria engloba o conhecimento alcançado e sua devida aplicação nas relações sociais ou diante das questões mais complexas da vida. Uma pessoa sábia consegue aplicar seu conhecimento de forma inteligente. Há pessoas detentoras de muito conhecimento e desprovidas de sabedoria. E há aquelas com pouco conhecimento e muita sabedoria. Quando nós procuramos definir o conceito de sabedoria, a sabedoria ela vai envolver conhecimento e aplicação deste conhecimento no dia a dia. Por exemplo, a sabedoria ela vai envolver então o conhecimento alcançado, tá bom? Então, você aprendeu a andar, conversar, fazer os trabalhos domésticos, ou seja, aquela questão da observação, do empirismo, tudo que a pessoa conseguiu agregar ao longo da vida, seja na faculdade, seja na escola. Aí esta pessoa tem esse conhecimento alcançado ao longo da vida e ela consegue aplicar este conhecimento nas suas relações sociais, relação com a família, esposa, filhos, com os irmãos, com os pais. Ele consegue aplicar este conhecimento alcançado da vida. Ele consegue aplicar este conhecimento diante das questões mais complexas da vida, tá bom, meu amado? Então, uma pessoa sábia é aquela que consegue, a partir do seu conhecimento agregado ao longo da vida, aplicá-lo de forma inteligente, de forma produtiva, de forma a abençoar a sua vida e abençoar a vida de outros. Quando nós falamos de pessoas sábias, meu amado, não necessariamente aqueles dos centros acadêmicos, porque há muitas pessoas que só têm o diploma, mas são desprovidas de sabedoria. Uma coisa é ter conhecimento, que é informação agregada. Agora, outra coisa muito diferente é saber aplicar o que se sabe no seu dia a dia. Por esta razão, nós vamos nos deparar com pessoas com muito conhecimento e sem sabedoria.
e pessoas sem tanto conhecimento, mas têm sabedoria de vida. Amém, querido? Glórias a Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Ele a dá a todos que o temem. A prática constante da leitura e da obediência à palavra de Deus gera no homem a sabedoria da vida. A Bíblia descreve o homem como ele é, com suas inclinações e fraquezas, virtudes e falhas. A dela relata daqueles que caíram e como se reergueram. Há também relatos de quem caiu e não se levantou mais. A Bíblia, ela vai agregando sabedoria àquele que tem a prática de ler, meditar e guardar e obedecê-la, tá bom? Então, a sabedoria, meu amado, ela é comunicada por Deus. É Deus que dá sabedoria. Um homem pode ir na faculdade, ter muita informação. Nós vivemos a era da informação, do saber e do conhecimento. Deveríamos deduzir que temos mais e mais pessoas sábias. E o que nós vemos no dia a dia é que as pessoas cada vez estão mais idiotizadas pelas redes sociais, pelas formas de comunicação, as pessoas se comunicando menos pessoalmente e interagindo mais pelas redes sociais. As redes sociais, elas são bem democráticas, tem um espaço para o sábio, tem um espaço para o tolos, e na maioria das vezes é o tolo que acaba tendo mais destaque. Mas a sabedoria, ela vem da parte de Deus. Agora, quando o homem se detém a ler a palavra, guardar a palavra no coração e pautar a sua vida, meu amado, ele vai alcançar e agregar a sabedoria de vida, meu amado. Porque a Bíblia vai gerar nele. Sabe por quê? O sábio não é aquele que aprende necessariamente com seus erros. O sábio é aquele que aprende com os erros daqueles que vieram antes dele. E nesse sentido, a Bíblia, ela retrata o homem como o homem é. Ela mostra Abraão não como um herói invulnerável, mas ela mostra Abraão como ele é, com suas fraquezas, com as suas limitações, na sua fragilidade. Mostra Davi, um adorador por excelência, que cometeu coisas terríveis, mas se humilhou diante de Deus. Mostra os erros de Salomão, que na sua velhice se deixou dominar pelas mulheres. Mostra, por exemplo, Sansão, que embora fosse chamado para ser juiz, nunca pôde dar conselhos para ninguém. Então a Bíblia está repleta, meu amado, de pessoas que caíram como Davi, que dado momento como Abraão, teve o seu momento de fraqueza, mas se reergueram e se colocaram de pé. Então, quando nós observamos estes exemplos, serve para nós como advertência, e nós passamos a ser pessoas prudentes, porque a gente considera que outros já fizeram esta escolha equivocada e caíram. Então, o sábio é aquele que consegue aprender com os acertos dos outros e também com os erros que outros cometeram. O temor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria está fundamentado no conhecimento de Deus e o temor para com ele. Isto é, o homem reconhece sua existência e se curva diante da sua soberania. Temer a Deus é pautar todo o seu viver a partir da sua palavra. É procurar agradá-lo em tudo. É considerá-lo em cada área e esfera da sua vida. É buscar compreender qual seja a sua vontade e se esforçar por acatá-la. O que é a sabedoria, meu amado? A Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você já ouviu falar aquele negócio, quando começa torto, o trem vai dar torto? Assim é a sabedoria. Se a pessoa não crê na existência de Deus, ou não considera os seus caminhos a partir da vontade deste Deus,
Por mais inteligente que esta pessoa seja nesta vida, por mais que ela tenha conhecimento e diploma, ela é uma pessoa tola, é um louco, é um insano. Então, o temor do Senhor, meu amado, ele é o princípio da sabedoria. É aquela pessoa que tem a convicção da existência de um ser supremo, o Deus Criador, o Deus revelado na Bíblia. E esta pessoa se curva diante da sua soberania, reconhece a sua pequenez, reconhece o quão frágil, miserável, pecador ele é. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus, amado, é pautar todo o seu viver a partir da ótica da sua vontade, da sua palavra. E o salmista vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então, todas as áreas da nossa vida, seja o casamento, seja no noivado, no namoro, na vida financeira, nas questões da nossa, aquilo que nos agrada, aquilo que é o nosso entretenimento, seja no nosso trabalho, seja nas relações sociais, em todas as áreas, nós devemos pautar sobre a ótica de agradar, buscar agradar a Deus. É procurar considerá-lo em tudo que se faz, que tudo que fazemos tem as suas consequências, sejam estas positivas ou negativas. É buscar compreender qual é a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. E uma vez que você descobre qual é a vontade de Deus, ainda que você tenha que frustrar todos os seus planos, todo o seu projeto de vida, você vai tomar a sua cruz e vai andar com ele, vai abrir mão da sua vontade para que a vontade dele prevaleça na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Os benefícios da sabedoria. Aquele que alcança a sabedoria colhe os seus frutos, tanto nesta vida quanto na eternidade. A partir das Escrituras, o crente passa a refletir acerca da sua natureza pecaminosa, compreende que em Deus tudo tem um propósito e, por isso, não perde tempo reclamando. Sabe que um dia terá que comparecer diante do grande juiz e, por isso, já arrumou seu advogado de defesa, que é Jesus, o nosso Senhor, o nosso supremo advogado. Glórias a Deus. Quando nós falamos aqui da sabedoria de vida e os benefícios dessa sabedoria, irmãos, aqui faltou páginas e mais páginas para nós falar. Porque aquele que alcança a sabedoria, meu amado, ele vai colher os seus frutos. A sabedoria é aquele fruto precioso, meu amado, que nós colhemos os seus frutos, e são frutos agradáveis, tá bom, meu amado? Quem alcança a sabedoria, ele colhe os seus frutos nesta vida e na eternidade. Por que nesta vida? Porque, meu amado, o crente, ele passa a meditar, lendo a Bíblia, que ele tem uma natureza pecaminosa, ele é descendente de Adão. Mesmo sendo crente em Jesus Cristo, ele tem uma natureza que não tem prazer na lei de Deus. E ele vai ler, vai jejuar, vai orar, ele vai crucificar esta natureza. Ele vai fazer como José, ele vai fugir da aparência do mal. Porque, olha, vou falar uma coisa, a mulher de Potifar morreu, mas tem um bocado de irmã dela e prima dela por aí, então cuidado. Questão do sexo oposto. Perigo da barra de saia, barra de ouro e a barra de ferro, tá bom? Então tem muita gente que já tropeçou nessa daí na barra de saia. Cuidado, meu amado. Então aqui ele começa a compreender também que em tudo Deus tem um propósito. Jó não conseguiu entender, compreender qual era o propósito de Deus em tudo aquilo. Mas quando Deus o confrontou, porque ele achou que era justo demais, ele percebeu que Deus era justo em todos os seus caminhos e ele falava como um louco,
como nécio, como imprudente e ignorante. Então, aquele que compreende que Deus está no controle de todas as coisas, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele não fica gastando tempo reclamando, murmurando. Ele sabe que em tudo Deus tem um propósito, sabedoria. E também ele é um homem sábio, porque ele sabe que todos terão um dia que comparecer perante o grande juiz. E o pior lugar para ter um encontro com Deus é diante do trono branco de Deus. Então, o crente já ajuizado, prudente, inteligente, ele já vai com seu advogado de defesa. E esse advogado é tão bom, mas tão bom, que os clientes nem precisam comparecer perante o tribunal, porque ele já inocentou todos, já justificou todos perante o grande juiz, o supremo juiz do universo. Glórias a Deus. A Bíblia e a prudência para a vida. Nesse tópico, nós vamos observar que uma das características daquele que anda com Deus, meu amado, se que é cidadão do céu, é a prudência. O prudente, meu amado, ele não age por impulso, pela impetuosidade. Ele para, pensa, observa, ele pede a Deus a direção, discernimento na tomada de decisões. Ele controla a sua impulsividade e a sua natureza, porque ele sabe que o diabo ruge como um leão, tentando tragar aqueles que estão desapercebidos, que andam sem muita prudência. O conceito de prudência é a habilidade de agir com cautela diante da vida, ou seja, é a pessoa que consegue pensar e analisar de forma inteligente cada decisão a ser tomada. O prudente não tem respostas prontas diante de todas as questões da vida, tá bom, meu amado? Haverá momentos em que não saberá que decisão a ser tomada, mas nestas horas reconhecerá suas limitações e em Deus terá a direção certa. Quando nós falamos aqui sobre a sabedoria, sobre a prudência, o conceito de prudência, nós podemos definir prudência com muitas palavras. Eu não quero esgotar aqui o assunto, mas a prudência é a habilidade de agir com cautela diante da vida, ou seja, nos centros acadêmicos isso é traduzido como inteligência emocional. É isso mesmo, colocar uma palavra bonita para falar o que a Bíblia já vem falando, prudência. É aquela pessoa que consegue pensar e analisar de forma inteligente cada decisão que ela deve tomar. Ele não age na impulsividade, na impetuosidade. Quantas brigas de casamento, quantos lares destruídos, porque alguém falou precipitadamente, magoou, feriu, e aquilo ficou marcado no coração da pessoa. Muitos casamentos já foram destruídos assim. Pessoas impulsivas, pessoas sem prudência nenhuma, sem nenhuma inteligência emocional, destrói tudo, abala qualquer relação. É com o pai, com os irmãos, com a família, no trabalho, a pessoa sofre demais, meu amado. Então, o inteligente, o prudente é aquele que faz uso de quê? Da sua inteligência emocional. E digo de passagem que nós estamos falando aqui do fruto do Espírito, tá bom? Mansidão, domínio próprio, paz, bondade, benignidade, temperança. Então, o prudente, ele não tem resposta para todas as questões desta vida. Então, veja só, ser prudente tem situação que ele não vai ter resposta. E o que ele vai fazer nesta hora? Ele vai o quê? Buscar em quem sabe. Ele vai buscar em Deus a direção certa a ser tomada, ele vai buscar o saber, o conhecimento com quem é mais vivido que ele. O prudente, ele aprende a ouvir pessoas, ele aprende a ouvir conselhos, porque nos muitos conselhos há sabedoria.
Então ele não é dono da razão, mas ele busca a direção certa e Deus dá a ele a direção certa. Este é o prudente, que sabe fazer uso da sua inteligência emocional. A paciência dos justos. A prudência é uma das marcas do salvo em Cristo. Ele sabe que seu estilo de vida deve ser fonte de inspiração para o descrente. Quanto à sua salvação, considera as palavras de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, não existe o parcialmente fiel. Quanto à espera, sempre tem azeite na sua botija, pois aguarda com prudência a vinda do Senhor. O prudente, meu amado, é uma das muitas características dos justos, tá bom? Do salvo em Cristo, tá bom? Então, a prudência é uma das marcas do salvo em Cristo. Jesus, quando ele conta a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, ali ele está enaltecendo a prudência. Então ele fala sobre que virá como um ladrão na noite, entendeu? Vai pegar muita gente de surpresa, mas o prudente, ele nunca é pego de surpresa, porque ele tem azeite na sua botija. O crente, ele sabe que a sua vida, ela tem que ser uma fonte de inspiração para o descrente. Então ele vai viver com prudência, ele vai viver em modéstia para não causar escândalos entre os descrentes, tá bom, meu amado? E quanto à salvação? Ele sabe que não existe essa questão de uma vez salvo e sempre salvo. Eu fui salvo agora, eu posso aprontar, me envolver no lamaçal das orgias. Não. Ele sabe que a Jesus ele garantiu o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não existe um meio fiel, irmãos. Ou a pessoa é fiel ou não é. Não existe esse negócio de início de ano, a pessoa está num propósito e agora é fiel, mas no decorrer do ano ele perde as rédeas e faz tudo o contrário. Jesus ele orientou para sermos fiel até a morte. Se necessário passar pela morte, nós não vamos abrir mão das nossas convicções. E quanto à espera? O salvo em Cristo prudente, ele não espera Jesus por esperar. Existem critérios quanto a esta espera. Ele deve ter azeite na botija. O que é isso? Comunhão com o Espírito Santo, meu amado. Porque o Espírito Santo é ele que vai dar o selo, assegurando que nós estamos dentro do padrão de qualidade, que nós estamos aptos para o arrebatamento, para a volta do Senhor. Então, o salvo em Cristo, ele é prudente por natureza enquanto cidadão do céu. Os benefícios da prudência. O prudente não se deixa dominar pela ira. Não é precipitado na tomada de decisões. Seu viver é modesto. Sabe lidar com os impulsos da sua sexualidade. Honra pai e mãe, por isso tudo lhe vai bem. Considera o que come, pois sabe que a falta de critérios e o excesso pode conduzir à morte. Sua confiança não está nas coisas que tem, mas em Deus que tudo pode. O prudente, meu amado, o homem prudente, ele tem inúmeras vantagens e benefícios por ser prudente, irmãos. O prudente, ele não se deixa dominar pela ira. O tolo, o ignorante, o ímpio, o crente imaturo, o crente menino, o crente carnal, ele se deixa tomar pela ira e faz o que não devia e depois vai chorar o leite derramado porque falou mais do que devia e se irou além daquilo que deveria. Ele não é, o prudente, ele não é precipitado na tomada de decisões, ele não toma partido. Ele vai ouvir ambas as partes para saber como de fato, porque toda história tem duas verdades. A verdade contada e a verdade escondida, tá bom, meu amado?
O prudente, ele tem um viver modesto. Ele não é vaidoso, não é exaltado, não é tagarela, não é contador de vantagens. Ele tem um viver pautado na humildade e na modéstia. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe lidar também com os impulsos da sua sexualidade, meu amado. Ele sabe lidar com pessoas do sexo oposto. Ele sabe até o limite, até onde pode ir e até onde deve se afastar. O prudente, meu amado, ele aprendeu a honrar o pai e a mãe, porque é mandamento bíblico. Por isso que tudo na vida dele dá certo, ele prospera. Ele considera também o que come, sabe por quê? Mas são as pessoas que morrem por aquilo que come em excesso do que aqueles que não têm comida para se alimentar. Há pessoas que não conseguem resistir às guloseimas, aos carboidratos, macarrão, feijão, arroz, pizza, hambúrguer e McDonald's e por aí vai. E contamina o corpo. Depois, quando chega a diabetes, vai falar que o diabo está furioso. Mas não foi o diabo que comeu o x-tudo, a pizza, a lasanha, o macarrão com aquele refrigerante de 2 litros. O prudente, meu amado, ele é criterioso até mesmo com aquilo que ele come, meu amado. Porque a glutonaria também é um pecado, tá bom, meu amado? A confiança do prudente nunca está nas coisas. A confiança dele está em quê? No Senhor, que tudo pode. Glórias a Deus. Meu irmão, encerramos aqui a lição de hoje. A minha oração é que o Espírito Santo venha completar na sua vida aquilo que eu não consegui em virtude das minhas limitações, tá bom? Que eu quero te fazer um convite muito especial. Eu gostaria de convidar a fazer parte do Grupo dos 300. O Grupo dos 300 são as pessoas com as quais eu compartilho esse material em PDF. Essas pessoas se apresentam, tem o meu telefone, o meu WhatsApp, elas se apresentam para nos ajudar com recursos para que possamos continuar com esse projeto. Se você deseja nos ajudar, nos socorrer, me mande uma mensagem no WhatsApp, eu vou enviar esse material para você e você vai fazer parte do Grupo dos 300. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este estudo da Tua Palavra. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Dá-nos, ó Pai, vitória. Ensina-nos a sermos pessoas sábias, prudentes, inteligentes, modestas, pessoas com inteligência emocional diante do casamento, da sociedade, nas relações sociais. Meu Deus, ensina-nos a guardar a Tua Palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. E em caso de arrebatamento, prudência, tá? E sabedoria. Eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Em caso de arrebatamento, encontro com você por sobre as nuvens. E lá no alto, lá está o nosso Senhor, lindo, maravilhoso, glorioso. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.